Victoriana. Bom dia para todos os amigos aqui no Brasil e boa tarde para nossos amigos também em Bruxelas. Realmente é um grande prazer continuar com o processo que começamos há somente alguns dias. Na primeira sessão tivemos um grupo já de 90 participantes e não somente importante o número, é também sobretudo importante a qualidade das pessoas que participaram nessa reunião. Hoje, como a Victoriana já explicou, vamos começar com o primeiro dos workshops. O tema do primeiro workshop é sem dúvida bem importante, meio ambiente, clima e comércio internacional, e vamos ter, logicamente, que também com um claro foco com a ideia da recuperação pós-Covid, que todos desejamos aqui no Brasil e também, logicamente, na Europa. Hoje vamos ter a possibilidade, a minha fala vai ser muito breve, porque realmente os nossos convidados são principalmente os nossos colegas da Direção-Geral de Comércio, do Trade, em Bruxelas, o John Basil, Julian Lagendorf, e também vamos ter uma pequena fala também do diretor executivo do IPAM, Andrés Guimarães. Então vai ser uma oportunidade muito boa para nós. O mais importante desta atividade começa hoje, realmente, outro dia foi lançamento, uma apresentação, mas hoje é a possibilidade de ouvir a vocês, primeiro explicar bem quais são os componentes do Acordo União Europeia-Mercosul e muito particularmente neste capítulo do comércio e desenvolvimento sustentável, ter realmente todos os elementos, mas depois ouvir a vocês e realmente se ouvir a sociedade civil brasileira para nós no lançamento deste acordo é um elemento essencial. Queremos, como já falamos outro dia, a participação da sociedade civil é sem dúvida importante. Hoje vamos ouvir muito, nós, eu em particular, vou estar bem quietinho e calado, escutando todos você, mas sobretudo o que eu queria dizer é que todas as mensagens que você vai notar vão ser muito úteis. Primeiro, para compreender quais são as suas preocupações e tentar responder essas preocupações, mas também já estamos nesse processo, vamos dizer, de alguma forma, de começar já a trabalhar como parceiros entre a União Europeia e o Brasil. Essa é a ideia precisamente do acordo. Então, todos os comentários que vocês vão fazer, as ideias que vão vocês nos lançar, muitas delas vamos poder aproveitar no futuro, realmente ter em conta elas para a aplicação do acordo, se temos que fazer alguma adaptação das coisas que estávamos pensando, nós estamos preparados. Realmente, hoje é uma sessão bem importante para nós, ouvir a vocês, então por isso eu convido a todos vocês realmente a ser muito ativos hoje nos seguintes workshops e vamos a trabalhar com, insisto, nessa ideia de parceria que é justamente o que o Acordo União Europeia-Mercosul propõe nessa relação entre as duas partes do Atlântico. Muito obrigado e de volta para a Victoriana. Obrigada, embaixador. Passo agora a palavra aos peritos, John Basil e Julius Langendorf, por favor. Só esclarecendo para vocês que a fala de ambos serão feitas em inglês, mas traduzidas para o português. Para ter acesso a esse serviço, a gente pede para que vocês entrem no serviço de tradução simultânea, clicando no botão com o símbolo do globo aqui no lado direito, abaixo na sua tela, selecionar português. Também para melhor qualidade do áudio, a gente sugere que vocês selecionem a função de silenciar o áudio original. Muito obrigada. Com vocês, Johnny. Julius. Okay, bom dia. Good morning, everyone. I feel very sorry that I have to speak in English, and I would be pleased to speak in Portuguese directly to you. So I am John Basil. You work with eu trabalho aqui com a União Europeia na parte de relações bilaterais com o Brasil e com os países do Mercosul. Mas também é uma coincidência muito boa, porque essas questões de negociação desse capítulo com o Mercosul e a União Europeia, então eu conheço isso muito bem. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de levantar aqui, não vamos esquecer que essa negociação é com 4 países do Mercosul, não apenas com o Brasil, e os resultados com todas as partes diferentes que estão comprometidas, talvez não seja perfeito, mas durante a negociação nós queremos chegar aqui e nós vamos concordar com todas as melhores opções do acordo. Então, é um processo bastante longo e
justamente nesse capítulo, especialmente ligado ao meio ambiente, foi bastante complexo e nos levou um tempo para aceitar certas questões aqui, mas uma vez considerado, é o primeiro acordo de comércio. E foi um passo muito importante que foi tomado. O nível de ambição, ele está muito adequado até a acordos internacionais de comércio com o Japão, por exemplo, e nós precisamos reconhecer que até mesmo para nós, talvez esse primeiro acordo não tenha sido tão abrangente quanto esse. Então, um próximo passo, nós vamos continuar com essas questões de desenvolvimento sustentável e acordos comerciais. Eu gostaria de lembrar a vocês que a União Europeia, eu já falei sobre isso antes, mas é bom repetir, o Brasil é muito grande, há muitas pessoas e também a União Europeia. Então, nós temos 450 milhões de consumidores e isso está aumentando essas questões sobre as preocupações ambientais. Isso se traduz em demandas das empresas, também os varejistas e também de todos os outros mercados. Nós pedimos uma organização independente para fazer uma pesquisa com relação a produtos sustentáveis e eles nos apresentaram alguns resultados e 49% querem trabalhar com produtos sustentáveis no próximo ano. Então, isso é um mercado muito grande, nós queremos colher as melhores práticas. Então, essas questões de comercialização, elas são muito importantes para todos nós. Um outro ponto é que quando nós, o que estamos comprometidos, o Mercosul e a União Europeia, uma pergunta é aonde nós encontramos os pontos em comum. Então, existem essas questões multilaterais nesse acordo e, por definição, aqui um ponto de referência aqui, nós estamos comprometidos a todos eles e o que está sublinhando esse acordo é uma forma muito boa para consertar tudo. Então, é que uma parte não pode impor as suas ideias sobre as outras, mas precisamos lidar com as questões ambientais e de desenvolvimento sustentável. E um outro ponto que eu gostaria de levantar aqui, e ser um pouco mais específico sobre o capítulo, é na questão de uso da terra. E isso já apareceu em outras discussões. Então, para cada país, existem, talvez, essa seja a essência com relação à soberania dos países. Então, mesmo dentro da União Europeia, nós não temos nenhum tipo de questão relacionada com os Estados-membros, mas existem algumas questões subnacionais e algumas províncias e alguns estados que têm algumas questões relacionadas ao uso da terra. Então, sim, talvez não seria realista de nossa parte esperar um acordo de acordo com formas específicas que são particulares ao Brasil. Então, em geral, essa é a minha introdução. Nós temos alguns slides aqui que eu gostaria de mostrar a vocês. Então, em primeiro lugar, eu peço novamente desculpas a vocês porque tudo isso está em inglês, mas depois nós vamos distribuir uma versão traduzida dessa apresentação. O próximo, por favor. Então, isso é apenas para lembrar a vocês quais são a estrutura do acordo e vocês podem ver alguns dos capítulos também de uma forma bastante abrangente. Eu não vou entrar em detalhe em todos eles, mas apenas para mencionar com relação a compras públicas. Nós temos alguns provisionamentos também que permitem às partes para escolherem quais são os produtos que são ambientalmente amigáveis. Então, se esses produtos não estão em conformidade com isso, eles podem escolher os produtos que quiserem. Próximo slide, por favor. Então, aqui apenas uma ideia geral desse capítulo é que
o comércio tem que ser parte da solução e também para o desenvolvimento sustentável e como nós entendemos e como isso foi relacionado aos objetivos de sustentabilidade. Então, nós vamos evitar essa corrida para o ponto básico das questões e nós vamos tentar manter uma atividade competitiva, mas não vamos forçar nada com relação à legislação local. Então, nós não estamos dizendo que os padrões têm que ser os mesmos, mas conforme nós fomos avançando e implementando esse acordo, certas flexibilidades irão aparecer. Então, esses padrões certamente se tornarão comuns e irão aumentar para ambas as partes. Então, nós já mencionamos também que esses acordos, isso vai se tornar uma referência e haverá um fortalecimento entre a União Europeia e o Mercosul, se tornam os campeões dessas soluções multilaterais. Então, há uma outra filosofia também de que muitas desses desafios que nós temos pela frente e que o Mercosul irá enfrentar, existem um compromisso aqui de longo prazo e nós temos algumas provisões para a cooperação e do diálogo e também a construir uma agenda positiva. Então, aqui nós temos um pouco mais de detalhamento, nós temos alguns outros elementos e o que é importante para os dois lados, é muito importante para a União Europeia, é importante que nós preservemos o direito à regulamentação. Então, esse acordo de comércio, ele não deve ser um bloqueio, uma barreira de bloqueio. Nós precisamos melhorar essas questões de proteção ambiental. É claro que cuidando de questões que não sejam discriminatórias. Então, vamos dizer, no caso de corte de madeira ilegal, se tivermos algumas regulamentações nesse sentido, isso também será aplicado na União Europeia. Então, eu já mencionei que nas questões de proteção não é para enfraquecimento do acordo. Então, nós estamos comprometidos também com as questões dos acordos multilaterais, mas além disso e além dessas referências, nós temos também alguns artigos temáticos relacionados às mudanças climáticas, biodiversidade, pesca e também na cadeia de valor. Nós temos alguns princípios incluídos nas questões de governança ambiental em termos de transparência e princípios precaucionários. E nós temos elementos importantes de cooperação e de promoção do diálogo. Talvez não esteja tão visível neste capítulo, mas talvez em outras partes, nós precisamos de um envolvimento da sociedade civil na implementação. A sociedade civil aqui nós entendemos como organizações ambientais, organizações de negócio, sindicatos e outras organizações de direitos humanos e por aí vai. Quando nós falamos sobre ambientalistas, nós temos alguns tipos de participantes nisso para participarem ativamente na obtenção dos resultados. E é claro que isso daqui é apenas um arcabouço legal, mas o que nós queremos é na questão de produção, compra e venda de produtos. Então, nós queremos um envolvimento amplo e é claro que tem uma participação muito importante também nas questões de monitoramento. Nós temos também mecanismos de resolução de disputas e isso será discutido na última sessão. Então, nós não vamos entrar em detalhes nisso agora. Então, alguns colegas, meu e o meu colega Júlio, vamos focar um pouco mais nos específicos nas questões de alguns outros aspectos. Muito obrigado.
Okay, sorry, I was not unable. I was unable to. Desculpem, eu não conseguia me desmutar aqui. Muito bom dia a todos e eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês e participar dessa forma virtual. O meu nome é Julius Langendorf. Eu também estou aqui na direção-geral da União Europeia e trabalhando aqui nessas questões de comércio e de desenvolvimento sustentável. Então, eu vou passar aqui um pouco sobre as partes relacionadas a alguns outros acordos e partes específicas desse capítulo. Eu vou tentar ser breve aqui, porque nós já tivemos uma visão geral sobre informações importantes. É importante também falar aqui um pouco que esse acordo de comercialização, ele é parte de um acordo muito grande e existem vários provisionamentos em termos de cooperação, de envolvimento da sociedade civil e também de outras áreas que estão ligadas a combate à corrupção e vários outros aspectos que fazem parte desse acordo. Então, isso aqui é especificamente relacionado a um capítulo do acordo de comercialização e desenvolvimento sustentável. Então, apenas brevemente, existem algumas partes aqui que nós estamos trabalhando com esse acordo aqui. Vocês podem ver, por exemplo, que existe uma extensão do escopo desse acordo e esse capítulo lida com, no artigo 6, ele lida com mudanças climáticas e também, principalmente, em conformidade com o Acordo de Paris. Então, quando nós falamos sobre a implementação da Convenção das Nações Unidas sobre mudanças climáticas e promover também uma contribuição positiva para minimizar os efeitos dos gases estufa, e também o Brasil também tem as questões de comprometimento para combater o desmatamento ilegal e aumentar a cobertura vegetal e proteger a floresta. Então, isso são compromissos que o governo brasileiro assumiu diante do Acordo de Paris. E nós temos um acordo também sobre biodiversidade. Então, o que nós temos aqui não é exaustivo, nós podemos trabalhar com outras partes. Isso inclui também as questões do CITES, que cuida da fauna e da flora que estão em vias de extinção. Então, o uso de biodiversidade que podem contribuir para a conservação. E quando nós falamos também sobre os recursos biológicos e também artigos específicos e provisionamentos que encorajem as questões de comercialização e o uso sustentável de biodiversidade, ou então que possam contribuir para a conservação da biodiversidade. Um exemplo que nós temos aqui relacionado ao Brasil é o caso das nozes brasileiras, das castanhas, que apenas podem crescer nas florestas, e isso precisa de conservação ambiental e das florestas, e o que pode ser colocado em prática nesse sentido. Então, nesse artigo sobre biodiversidade, tem uma referência também com o Protocolo de Nagoya, e que muitos de vocês estão familiarizados com isso. Então, isso fala muito sobre a biodiversidade. No próximo slide, o próximo artigo, que é o artigo número... O próximo slide, por favor. Acredito que já esteja. Desculpem. Eu cliquei no meu próprio slide, foi por isso que eu fiz confusão. Então, nesse artigo aqui sobre o gerenciamento das florestas, especificamente, então, entre outras coisas, aqui nós temos um provisionamento sobre a inclusão das questões das comunidades locais e das comunidades indígenas dentro das cadeias de suprimento com produtos madeireiros e não madeireiros.
Então, e nós precisamos de um consentimento prévio, autorizado para a participação deles, e que nós não víamos isto em outros acordos. Então, isso está sendo incluído aqui, e existe também um provisionamento de medidas que combatem o desmatamento ilegal, e isso está relacionado ao comércio. Nós temos um outro artigo sobre a pesca, que, entre outras coisas, ele vai combater as atividades de pesca ilegal e precisam ser regulamentadas, que é chamado de IUU. Então, principalmente dos produtos relacionados à pesca e que não deveriam ser comercializados no comércio internacional. Então, nós temos alguns elementos bem concretos neste artigo. Então, eu acredito que aqui nós tenhamos uma outra discussão que será feita talvez na próxima semana sobre as questões das partes sociais do acordo, mas nós temos um outro artigo também que lida sobre as questões do gerenciamento da cadeia de valor e sobre práticas responsáveis de negócios e também as questões de direitos humanos e a importância de garantir que a cadeia de suprimento está envolvida com práticas responsáveis. E como o John disse, nós temos essas questões relacionadas na União Europeia e nós esperamos também que isso esteja na linha de frente para que a cadeia de valor esteja ligada a cadeias mais responsáveis e sustentáveis. E alguns artigos que nós falamos e que isso já foi discutido aqui na Europa, e isso está em referência a alguns princípios, o artigo 9, por exemplo, de princípios precaucionários, e também temos um outro, as questões de danos ambientais, e nós queremos que as práticas não causem nenhum tipo de dano. Então, existem medidas precaucionárias que são muito importantes também, ligadas a princípios de transparência, e isso inclui diversas medidas, e isso está claro neste artigo, a participação para a implementação de todas essas medidas. Então, por último, isso nos leva às questões dos acordos maiores com as associações ligadas à cooperação e ao diálogo. E a filosofia desse capítulo, e nós estamos incentivando a participação, e isso faz parte da nossa agenda. E isso se traduz num número de áreas onde nós acreditamos que seja muito útil a participação, especialmente quando falamos de biodiversidade das florestas, de pesca e também as questões ambientais. E isso precisa estar garantido que os produtos florestais sejam colhidos de forma sustentável e outras áreas ligadas a químicos e resíduos e áreas potenciais para, potencialmente, forneçam a cooperação. Então, esses são alguns elementos que são interessantes e o que nós vemos em termos de experiência e tudo que está sendo desenvolvido com todas as atividades de varejo e todas as economias circulares e todas as outras áreas e também em áreas que nós estamos tentando desenvolver essas práticas de trabalho de forma conjunta. Então, um outro exemplo da União Europeia está gastando muito dinheiro e tempo nessas questões de combate do desmatamento e nós esperamos continuar com isso. Então, isso conclui a nossa apresentação introdutória e as medidas de contingência. E existem outros capítulos que cobrem também questões que estão relacionadas, existem outros provisionamentos que não foram apresentadas hoje ou não serão apresentadas hoje, mas isso não quer dizer que elas não estejam nos capítulos e serão vistas posteriormente. Então, isso é apenas para dar uma ideia do que o capítulo contém. Muito obrigado.
Obrigada. Passamos a palavra agora para o André Guimarães, no qual vai nos fazer uma fala também, diretor executivo do IPAN, por favor. Bom dia, me ouvem, me veem? Obrigada. Sim, te ouvimos e te vemos. Obrigada, André. Muito obrigado, Vitoriana. Muito prazer a todos, um prazer estar aqui. Embaixador Inácio Ibanez, é uma honra poder participar desse diálogo. Eu agradeço em seu nome ao convite. E eu gostaria de primeiro fazer um pequeno disclaimer aqui, quer dizer, a minha fala não é uma representação aqui da sociedade civil brasileira. Eu vou trazer alguns elementos de experiência do IPAN, trabalhando na Amazônia e no Cerrado, que eu entendo são importantes para a gente promover essa discussão aqui sobre o acordo União Europeia-Mercosul. Feito esse disclaimer, senhoras e senhores, eu quero fazer referência a dois comentários que o embaixador Ibanez fez no primeiro seminário na segunda-feira, que eu achei bastante pertinentes acerca do acordo. O primeiro foi de que sustentabilidade é algo que precisa de ser feita por todos, ou seja, não adianta um continente, um país avançar muito e o restante não acompanhar aquela mesma velocidade. Ou seja, esse é um princípio, eu acho que é importante de ser respeitado no desenho e na construção e na implementação desse acordo. Ou seja, é o fato de que nós precisamos de corrigir assimetrias para a gente conseguir atingir resultados que são importantes para o coletivo. O segundo princípio que eu achei interessante, estão dizendo que eu estou sem áudio, Vitoriana, eu não sei o que... Está bem, André, você está com áudio, acho que o Ronaldo é que tem o problema. Ah, sim, é um problema pontual, então. Ok, bom, como eu dizia, o segundo princípio que eu achei interessante de trazer aqui, também mencionado pelo embaixador na segunda-feira, foi a importância do empoderamento da sociedade civil e da participação da sociedade civil no processo de desenvolvimento, acordo e implementação do acordo. Com esses dois princípios em mente, eu gostaria de contar rapidamente uma história, tá? E eu vou, enfim, para um pouco ilustrar o ponto de vista que eu gostaria de trazer aqui. A gente, voltando 40, 50 anos atrás, senhoras e senhoras, o Brasil era um importador de alimentos. Em 40, 50 anos, com muito investimento, com muita tecnologia, com muitos incentivos, a gente se tornou um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Isso é motivo de muito orgulho para o Brasil. Esse avanço todo econômico representa hoje em torno de 1/4 do PIB brasileiro. Somos um player global importante na produção de commodities agrícolas, e isso é motivo de muito orgulho, acho, para todos os brasileiros. Entretanto, isso aconteceu a um custo ambiental. Nesse processo, ao longo dos últimos 40, 50 anos, nós perdemos metade do bioma cerrado e nós perdemos um pouco menos de 20% da Amazônia, do território do bioma da Amazônia. Essa região foi convertida para a agricultura, para a pecuária, e foi exatamente isso que trouxe esse resultado importante para nós. Este modelo expansionista, como eu gosto de chamar, ele é o modelo que está sendo questionado hoje em todo o mundo. Aqui no Brasil, inclusive, se a gente for pegar algumas pesquisas recentes, a preocupação da grande maioria dos brasileiros é com o fim do desmatamento. A grande maioria dos brasileiros entende que o desenvolvimento futuro precisa ser em moldes sustentáveis. A grande maioria dos brasileiros entende que o desmatamento deve terminar e o desmatamento na Amazônia deve terminar o quanto antes. Esse é o entendimento da maior parte da sociedade brasileira. Há, sim, grupos que não entendem assim e que estão ainda presos a um paradigma antigo, um paradigma de um processo continuado de expansão. Esta não é a visão da maioria dos brasileiros, ou seja, estamos diante de um desafio que nós temos que mudar o paradigma de desenvolvimento, mais especificamente, nós temos que mudar o paradigma de uso da terra de um paradigma expansionista, em que a fronteira está permanentemente sendo aberta, para um novo modelo, um novo paradigma, onde a gente preconize a intensificação e o uso mais racional dos recursos naturais. Bom, isso posto, meus caros, a gente tem realmente um desafio à frente no nosso país, no Brasil, de não só acabar com o desmatamento, mas de, ao acabar com o desmatamento, promover um novo modelo de desenvolvimento, um novo modelo de uso da terra. Esse modelo pressupõe, sim, como eu comentei, a intensificação da agricultura, a intensificação da pecuária, melhores práticas, maior transparência nos processos produtivos convencionais ou do business as usual, como se convenciona chamar,
transformar, mas também precisamos de investimentos e precisamos de mercados para produtos da floresta, precisamos de mercado para produtos das comunidades da Amazônia. E eu vou citar aqui, me pediram para citar alguns exemplos, então eu vou trazer aqui um exemplo que ilustra um pouco esse desafio, porém, a oportunidade de se mudar esse paradigma. O IPAM tem um trabalho já de longa data com comunidades e agricultores familiares na Amazônia. E com o apoio do Fundo Amazônia, esse projeto já se encerrou há 2 anos atrás, mas com o apoio do Fundo Amazônia, nós desenvolvemos um projeto que basicamente forneceu assistência técnica para pequenos agricultores da Amazônia. Nós trabalhamos com 3.000 agricultores e, ao longo de 5 anos, a gente forneceu assistência técnica para esses pequenos agricultores. Eu estou falando aqui de agricultura familiar, que produz farinha, que produz frutas, que produz pequenos animais, que produz também bezerros para pecuária e tudo mais. Esse trabalho com 3.000 famílias ao longo de 5 anos, onde, mais uma vez, nós basicamente fornecemos assistência técnica para essas famílias, gerou 2 números ao final desse trabalho. O primeiro número foi um aumento de 120% na renda dessas famílias. E o segundo número foi uma redução de 80% no desmatamento por parte desse coletivo com o qual nós trabalhamos. Ou seja, a hipótese de que, se a gente intensificar a produção, nesse caso na pequena escala, na agricultura familiar, a gente tem melhoria de condições de vida, melhoria da circulação de mercadorias e de produção de melhor qualidade, e também a redução do desmatamento, essa hipótese, então, está demonstrada. Nós trabalhamos com um universo de 3.000 famílias, mas o universo total de agricultura familiar da Amazônia são 700.000 famílias. Nós temos um território ocupado pela agricultura familiar na Amazônia equivalente a uma França e meia. São quase 70 milhões de hectares ocupados pela agricultura familiar. Mais ou menos 50% desse território já está desmatado. E não há hoje perspectivas, incentivos e tecnologia disponível e capital financeiro disponível para uma mudança nessas práticas de uso da terra pela agricultura familiar. Há ali, sim, uma oportunidade, como eu demonstrei para vocês, mas há um grande desafio de se investir nesse processo de virada, nessa mudança de paradigma, como eu comentei anteriormente. Então, eu acho que tem vários exemplos, tá? A grande agricultura, hoje no Brasil, nós temos hoje aproximadamente 20 milhões de hectares de ILPF, que é o processo produtivo onde você, numa mesma área, combina florestas, combina agricultura e combina pecuária no mesmo território, aumentando a eficiência do uso da terra. Já há uma expansão orgânica desse processo, mas nós precisamos de colocar mais capital nisso. Nós precisamos de investir mais recursos. O Brasil precisa, através do acordo União Europeia-Mercosul, acho que é importante aos negociadores europeus observarem também a necessidade de investimentos. Sim, nós temos que combater o desmatamento ilegal, essa é uma função do Estado brasileiro que precisa de ser executada, está sendo mal executada e precisa de ser aprimorado, sim. Mas nós também, ao lado do combate ao desmatamento ilegal, precisamos trabalhar com os incentivos e os estímulos à produção, seja ela extrativista, seja ela agricultura familiar, seja ela média, grande agricultura, em qualquer categoria de uso da terra, nós temos que aprimorar esses processos, o que pressupõe tecnologia, pressupõe investimentos e pressupõe a abertura de mercados. Portanto, fazendo aqui uma finalização e um paralelo com o que foi colocado pelo John e pelo Júlio agora, a implementação do Acordo de Paris, que é um dos pilares centrais do acordo União Europeia-Mercosul, perpassa por todos esses exemplos que eu dei. Perpassa pela necessidade de se reduzir o desmatamento da agricultura familiar. Perpassa pela necessidade de incentivos econômicos para se produzir em moldes mais sustentáveis. Perpassa pela necessidade da remuneração dos serviços ambientais gerados pelas florestas, pelas comunidades tradicionais, pelos territórios indígenas, pelas unidades de conservação. Este é um desafio que passa em grande escala por uma necessidade de investimentos. O acordo, então, ele precisa considerar essa demanda de incentivos e de investimento e de abertura de mercados para produtos sustentáveis e, em fazendo isso, tornar esse acordo uma alavanca para a gente mudar aquele paradigma que eu coloquei anteriormente na minha fala, que é o paradigma da expansão, para um paradigma novo da intensificação e, em última instância, um paradigma novo do desenvolvimento sustentável do solo do Brasil.
Eu acho que eu já me estendi um pouco mais do que eu deveria aqui na minha fala, mas eu entendo que nós vamos ter agora momentos para debater um pouco mais. Eu só queria terminar mais uma vez, embaixador Ibanez, agradecendo o convite de poder conversar com vocês e reforçando, inclusive à luz da sua fala na segunda-feira, o grande interesse da sociedade civil brasileira também de se engajar com qualidade nos debates e contribuir para a construção desse acordo de maneira que ele seja salutar para os interesses europeus, para os interesses brasileiros e para os interesses do Mercosul. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu fico à disposição para seguirmos conversando. Obrigado, embaixador. Obrigado a todos. Bom, bom dia a todos. Espero que me escutem bem. A minha colocação agora será com relação às perguntas que foram colocadas no chat. Gostaria de avisar a todos que essas perguntas, todas as perguntas que estão sendo colocadas no chat, elas farão parte desse compilado, desse processo, desse relatório. Então, mesmo que a sua pergunta não seja respondida hoje, porque é impossível dar conta de todos, mas ela está registrada e será contemplada no processo. Bom, a gente vai ter 2 rodadas de perguntas, então nessa primeira rodada eu gostaria de trazer aqui algumas falas da audiência com 2 pontos para que os peritos possam responder. A primeira delas tem a ver com perguntas a respeito da relação da Europa, né, os consumidores europeus com os produtos que são importados aqui do Brasil. Então, a pergunta como é que o mercado europeu vai se comprometer a comercializar apenas produtos que tenham uma origem com uma sustentabilidade assegurada, né? E nessa mesma linha de perguntas, vai assim, como é que a União Europeia vai responder aos seus cidadãos, né? Ao seu mercado consumidor, por exemplo, a compra de soja e carne brasileiras que são relacionadas ao avanço da fronteira do desmatamento no Brasil. Esse é um bloco de perguntas. E o outro bloco de perguntas tem muita preocupação, endereça muito as questões das comunidades tradicionais, dos povos indígenas que vivem nesses ambientes, né, nos territórios tradicionais, e que, assim, como é que esses direitos assumidos, né, por exemplo, a Convenção 69, que é um tratado internacional ratificado pelo Brasil, que defende o direito dessas comunidades e desses povos, como é que o acordo consegue tratar dessas obrigações assumidas pelo Estado brasileiro em relação aos tratados internacionais que ele tenha ratificado? Então, por hora, são essas 2 perguntas. Obrigada. John, shall I start? John, eu posso começar? Ou você quer começar? Então, eu vou falar sobre a primeira. É claro que nós não todas as perguntas na área do chat, nós não poderemos responder a todas, mas nós temos uma pergunta que, da forma como eu entendi, qual é a garantia que a União Europeia e todos esses acordos podem garantir esses produtos que sejam de origem sustentável, ainda mais quando falamos de soja e de carne, por exemplo. É importante aqui falarmos que este acordo ele contém um número de provisionamentos que são relevantes às questões de produção sustentável, nós já falamos sobre alguns, mas é importante também
E esse é algo que um dos princípios-chave aqui para esse acordo é de que as partes elas tenham uma obrigação com cada uma das partes que elas são responsáveis, isso seja num nível dosmético e o que diz respeito ao ponto de que isso não aconteça. Existem mecanismos aqui, mecanismos de diálogo e mecanismos que as preferências sejam para que entremos num nível de conversa e de que não haja nenhuma brecha nessas conversas e que eliminemos essas dúvidas. Então, claro que, por último, existem também alguns mecanismos que alguns problemas não poderão ser resolvidos de forma sozinha, mas nós precisamos ter esses acordos que são feitos de forma multilateral e nós precisamos também alguns artigos específicos nas questões do manejo da floresta e também nas questões da vida selvagem e do meio ambiente e todas as ramificações que estão ligadas a isso. É claro, não podemos olhar apenas a essa parte do acordo em termos de comercialização, mas existem também os mecanismos políticos e todos os provisionamentos que estão envolvidos. Então, existem questões ligadas especificamente à União Europeia e cada um dos países e como cada um desses países lidam com isso. Então, nós temos algumas declarações que deixam bem claro de que não vamos trabalhar com produtos que venham, produtos madeireiros de origem ilegal, e nós também estamos desenvolvendo uma legislação e cuidando de uma diligência legal relacionadas às questões dos direitos humanos e também às questões ambientais. Então, tudo que está sendo desenvolvido, ao mesmo tempo, nós estamos pensando nas questões de produtos que cheguem a nós, não apenas que venham do Brasil, mas que venham de outros países. Os princípios de não discriminação, e então isso também está sendo contemplado pela União Europeia. Nós estamos olhando também em termos do que nós podemos fazer, em termos específicos, os efeitos sobre certas commodities que estão ligadas diretamente aos aspectos de desmatamento. Então, nós temos alguns acordos de cooperação e também estamos olhando para a questão da legislação na União Europeia e tudo que nós estamos importando também algumas ferramentas e estamos pensando de que maneira que não vamos lidar com produtos que cheguem para nós de forma que não sejam sustentáveis ou de origem ilegal. Então, eu acredito que eu tenha respondido, e se o John quiser falar mais alguma coisa, eu acredito que será importante ele mencionar. So, shall I come on the second question? Então, eu acredito que eu posso agora participar da segunda resposta. Yes. Yeah, okay. Sim. Então, eu acho que a pergunta foi com relação às comunidades indígenas e também com o Acordo 169. Não é especificamente mencionado neste acordo de comércio e desenvolvimento sustentável, mas existem alguns poucos membros da União Europeia que ratificaram isso. Então, nós não podemos falar sobre isso e correlacionar isso com relação ao acordo da Convenção 169, mas tem um provisionamento de que as partes vão implementar um diálogo com a outra parte. Então, o Brasil é parte do Acordo 169, então, e acreditamos que isso será implementado.
Our discussion is Eu acho que sim, a nossa discussão ela foca com aspecto do acordo inteiro. Então, mas falando de forma geral, a dimensão de direitos humanos ela é muito mais desenvolvida em outras partes do acordo. Das questões de práticas de negócio responsável e as ferramentas que temos e que foram mencionadas no acordo. E também nós temos os princípios das Nações Unidas sobre direitos humanos e sobre práticas de negócios. É esperado que as partes criem esse ambiente para que os negócios possam respeitar essas diretrizes. Então, isso está envolvendo também as comunidades indígenas. Eu acredito que eu vou parar por aqui, a menos que tenha outra questão. Eu vou parar por aqui. Muito obrigado. Então, eu sei que vocês têm várias outras perguntas, então nós precisamos ser rápidos aqui. Sim. Eu acho que a gente ainda tem um pouco de tempo para fazer algumas perguntas. Existem perguntas mais relativas às questões técnicas também do acordo. Por exemplo, perdi aqui. Como a União Europeia trata esses estándares de sustentabilidade, né? Quais são os padrões de sustentabilidade que vão ser avaliados, analisados para se discutir se um produto é ou não tem uma origem sustentável, se o acordo diz alguma coisa sobre esses estándares de sustentabilidade. E também há perguntas com relação ao contexto político da negociação do acordo. Então, existem perguntas assim, considerando como é que a União Europeia espera que sejam cumpridos os compromissos do Brasil nessa fase de pré-ratificação, numa fase ainda que o acordo não foi ratificado. E ainda nesse mesmo sentido, existe alguma forma de obrigatoriedade? Existe algum tipo de enforcement desses termos do acordo? E, por fim, uma última pergunta desse contexto político é se é verdade que se está tendo conversas no sentido de se dividir o acordo comercial e o capítulo de sustentabilidade para facilitar que seja, de fato, ratificado pelos Estados. Shall I take the first question? Então, eu vou pegar aqui a primeira pergunta. A primeira pergunta, com relação aos padrões de sustentabilidade. Então, é uma pergunta muito boa. E isso também volta para vocês, porque quando nós falamos sobre sustentabilidade, isso é uma construção da sociedade. Então, alguém aqui em Bruxelas talvez pensa de sustentabilidade de uma maneira diferente do que o pessoal pensa em Manaus como sustentabilidade. Então, nós precisamos levar isso em conta. E, por essa razão, nós precisamos de algumas plataformas, algumas formas. O que isso quer dizer? Porque é muito fácil de falar, mas mesmo na Europa, eu tenho alguns colegas aqui que, quando falam de produtos sustentáveis, e eles dizem que algumas pessoas falam, por exemplo, drogados e viciados, e falam, bom, isso é um produto sustentável, porque eu preciso disso para me sustentar, mas é uma área interessante e que você vê que levanta muita discussão. Então, essa discussão, e com todas as partes interessadas, isso pode nos ajudar. Em geral, a maior parte desses padrões
quando nós falamos de redes de supermercados, tem alguns produtos que já estão sendo aplicados e os governos talvez não estejam trabalhando de forma ativa, mas ainda assim nós precisamos entender esses princípios e temos que discutir isto, mesmo que sejam padrões privados de certas entidades. Então, como eu estava falando, a União Europeia, não temos nenhuma intenção de impor nada em termos de padrão do que seja ou não sustentável, mas, ao mesmo tempo, os consumidores europeus têm algumas expectativas. Nós precisamos encontrar uma forma de observar os dois lados, as questões da produção e a questão da demanda em termos de padrões de sustentabilidade. Então, também teve uma outra pergunta sobre a questão da aplicabilidade. Bom, eu fico assim um pouco relutante nessas questões de entrar, porque nós iremos discutir isso em algumas semanas. Então, talvez eu vou pedir aos participantes, enquanto isso, para olharem para os mecanismos de aplicabilidade do Acordo de Paris e das outras convenções de biodiversidade e os outros instrumentos que nós temos, porque isso vai ser estranho se nós estamos trabalhando num acordo bilateral, e então nós precisamos trabalhar com o que ambas as partes já viram, e eu acredito que vocês entendam o que eu esteja falando. E com relação na pré-implementação, isso é uma questão bastante política. Então, vamos ver se tem alguém que possa falar alguma coisa a este respeito. Bom, talvez você não esteja sugerindo que eu responda, certo, John? Bom, vamos ver, talvez o embaixador também possa falar alguma coisa a esse respeito. Go ahead. Intervene after you, Julius. No, Julius, nós temos alguém tentando falar aqui. O ideal seria fechar o microfone, por favor. O que eu estava falando, Júlio, se você quiser complementar alguma coisa, ou então eu posso voltar nessa questão mais política. O John estava tentando falar de uma maneira abrangente sobre os padrões. É claro, e eu posso falar também, e a minha resposta aqui em vários casos, nas questões dos requerimentos legais da legislação europeia, em termos de requerimentos para os produtos, e nós temos as questões de produtos que são safras de produtos que sejam madeireiros e que nós precisamos de alguns inputs que nos sejam fornecidos para trabalhar com produtos madeireiros e não madeireiros. Isso tem que estar alinhado com as questões da legislação local, daquele país da onde aquele produto madeireiro esteja vindo. Então, existem vários outros exemplos. Se isso esteja relacionado ao uso de pesticidas, porque existem questões de regulamentação local que acabam concordando com essas questões. Então, o que nós estamos tentando olhar agora são para legislações que estão sendo utilizadas e nós precisamos ver de que maneira que isso vai entrar na cadeia de valor e quais são as implicações para produtos que sejam exportados. E nós também temos preocupações com questões do crescimento e cultura de certas commodities e os produtos que são exportados para a Comissão Europeia. Isso também é importante. Então, sim, nós estamos olhando isso. Existem algumas questões que são privadas, existem padrões que são diferentes, mas, na maioria dos casos, existe uma legislação que nós estamos observando sobre todos esses produtos que são importados. Então, eu vou parar por aqui.
aqui e eu passo a palavra para o embaixador e ele pode falar um pouco sobre essa questão mais política e da implementação pré-ratificação do acordo. Fazer um pouco um comentário sobre a parte mais política. Logicamente, um acordo internacional somente pode começar a ser aplicado por as partes quando esse acordo está em vigor, não seja por uma aplicação direta do acordo ou porque as partes decidem o acordo, uma aplicação provisional desse acordo ou de parte desse acordo. Então, logicamente, por isso é um pouco vamos dizer, o desejo da União Europeia é conseguir que os processos primeiro de assinatura e depois de ratificação do acordo sejam o mais curtos possíveis, justamente porque nós acreditamos que realmente isso o André fez eu acho uma ótima apresentação, não? Que realmente é uma dos elementos centrais do acordo, justamente esses elementos da sustentabilidade. Então, o antes que o acordo vai ser assinado e depois ratificado, melhor justamente para conseguir essa aplicação. Mas, logicamente, como todo acordo, o acordo, e sobretudo quando começa, o acordo vai passar na fase de ratificação e, com, portanto, dos votos nos parlamentos, no caso da União Europeia, no Parlamento Europeu e depois nos parlamentos nacionais, mas a mesma coisa vai acontecer aqui no lado do Mercosul, quando o acordo chega, vamos dizer, a uma discussão política, logicamente há umas expectativas das duas partes para saber o que o acordo significa e como esse acordo vai ser. Eu acho que um pouco é o que está acontecendo agora, não? Se você tem, como temos, não? Com o acordo União Europeia-Mercosul, uns compromissos bem abrangentes e bem ambiciosos, eu diria, respeito à sustentabilidade, logicamente os parceiros, nesse caso os parceiros da União Europeia, acreditam que o Brasil e todos os países do Mercosul e também os países da União Europeia têm que começar, vamos dizer, já a aplicar desde agora essas ideias, essas obrigações, esses valores que nós estamos defendendo. Então, esse é um pouco o pedido que nós estamos fazendo à parte brasileira em particular. Temos acompanhado nos últimos tempos o tema do desmatamento na Amazônia, o tema dos fogos, o tema, sobretudo, de muitas atividades ilegais que estão acontecendo na Amazônia. Então, o pedido que os governos da União Europeia, mas eu diria no conjunto da sociedade europeia, mas diria mais, o conjunto, a maioria da sociedade brasileira está demandando a mesma coisa, não é que o governo brasileiro comece realmente a demonstrar que está comprometido com essa aplicação justamente desses grandes valores para, logicamente, que as duas partes, tanto do lado da União Europeia como do lado dos Mercosul, podamos relançar esse processo de ratificação. Então, essa é um pouco a preocupação que agora temos. Não podemos, porque isso, logicamente, não forma parte dos acordos internacionais, conseguir uma aplicação desde hoje do acordo, até que o acordo não esteja plenamente em vigor, mas sim, eu acho que é legítimo e eu acho que a parte brasileira também compreende bem que é lógico e legítimo que a parte europeia comece já a pedir esta aplicação. E também estas conversas com vocês, não é um pouco a mesma ideia, não? Nós temos dentro do acordo uma possibilidade para que a sociedade civil seja um ator fundamental dentro da aplicação do acordo. Ainda não temos o acordo, mas se já podemos começar a falar com vocês, com a sociedade civil brasileira, para ver quais são as preocupações que vocês têm e já começar a trabalhar, vamos dizer, no espírito do acordo, que logicamente o que estamos buscando todos, isso vai ser muito, muito positivo. Esse é um pouco o pedido que os países da União Europeia, os diferentes parlamentos, como vocês têm acompanhado, o próprio Parlamento Europeu, estão pedindo a nós, a Comissão, como negociadores deste acordo, realmente conseguir que todas as partes se comprometam desde já com o que são os grandes valores deste acordo e eu acho que essa mensagem já foi bem recebida por o governo brasileiro. Eu acho que a criação, por exemplo, do Conselho Amazônia foi, sem dúvida, uma boa notícia para todos nós. Nós estamos trabalhando nesse diálogo com o Conselho Amazônia, mas ainda precisamos, e isso acho que é um pedido também de todos vocês, da sociedade civil brasileira, precisamos de fatos, precisamos de ver na realidade que essas coisas começam a mudar e mudam de uma forma sustentável e uma forma com futuro. Então, esse é um pouco o pedido, essa seria um pouco a nossa vontade, de começar, vamos dizer, a aplicar o acordo antes de que o acordo seja em vigor, para assegurar justamente cada um dos parlamentos que vão votar este acordo, que realmente o caminho do acordo já começa a ser seguido por todas as partes. Essa seria um pouco a mensagem, vamos dizer, mais política dentro da nossa vontade de diálogo, e justamente esta
este seminário, estes workshops vão nessa direção. Finalmente, Júlio e John, uma última pergunta, que temos várias perguntas sobre a avaliação do impacto do acordo em temas ambientais e direitos humanos. Temos perguntas que se referem a estudos de avaliação de FACE, de Greenpeace e de FERN, e também ao relatório provisório do impacto da União Europeia. Não sei se vocês podem fazer uns comentários finais sobre esse ponto. Yes, well, Sim, vamos ver. Na questão de sustentabilidade, então, nessas questões de livre comércio, nós estamos fazendo isso já há mais de 10 anos e nós vimos quais foram as avaliações do impacto ambiental. E para o Brasil, para o Mercosul, eu diria, né, nesse acordo entre a União Europeia e o Mercosul, isso também foi feito e isso levou vários anos. Então, eu acredito que o estudo final ainda vai ser disponibilizado online e eu acredito que a última... Isso será feito no verão e será apresentado a todos, mas contém vários estudos e olha para as questões de trabalho, social e de direitos humanos e os impactos econômicos e ambientais, tanto na União Europeia e também nos países do Mercosul. Então, é um estudo muito grande e abrangente. Isso foi feito por algumas consultorias independentes, e isso teve o envolvimento de toda a sociedade. E esse é o propósito disso. É um processo para envolver a sociedade civil nessa forma de pensar. E junto com o acordo e com o desenvolvimento, como isso será implementado. Eu não acredito que seja o momento de entrar nos detalhes do que o estudo descobriu. É claro que existem alguns capítulos sobre desmatamento e existem pontos específicos no acordo em relação às atividades comerciais. Então, nós vamos lidar mais com essas questões de desmatamento. E existem algumas discussões sobre as questões dos impactos ambientais, mudanças climáticas. E então, com relação aos consultores, os impactos na biodiversidade e nas mudanças climáticas do acordo presente, claro, existem algumas condições que estão ligadas às questões de gerenciamento e governança, ainda estão um pouco modestas, mas podem ser mais positivas. Mas o que é importante aqui é que este acordo ele seja propriamente implementado e que alguns compromissos no acordo sejam respeitados, mas o acordo e a forma como ele está agora, na opinião do estudo, ainda não tem nenhuma impactos adversos, onde existem as preocupações. O estudo propõe algumas políticas e recomendações no que isso se refere, então esses pontos serão abordados. É claro que nos próximos estágios, depois da ratificação do acordo, isso será feito, mas isso já começou agora e nós estamos olhando para as áreas onde nós precisamos nos basear e fazer com que este acordo e essas forças em termos de desenvolvimento possam ser implementadas. Então, se tiver algumas questões específicas, eu dei uma resposta geral, mas
eu já falei sobre alguns pontos importantes, mas nos próximos anos, a importância, nós sabemos, é que existem algumas preocupações, então nós vamos ter que prestar atenção, ficar bem de perto nessas preocupações, para ver como elas serão abordadas. Então, é por isso que a importância desse estudo não é um estudo, é um estudo que irá nos levar e orientar para os próximos anos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acredito que a pergunta também mencionou a Comissão e o Parlamento Europeu. Quais seriam os melhores resultados em termos ambientais? Como a União Europeia está engajada, e o Brasil e o Mercosul, incluindo as transações comerciais. Então, existe um mercado muito grande para produtos sustentáveis. Ou se nós sairmos disso, abandonarmos isso e dissermos, nós não gostamos do que estamos vendo, e vocês se encontram em outros parceiros, fundamentalmente, eu acho que essa foi uma das perguntas. Então, que foi perguntada, e essa é uma das perguntas que são feitas na Europa, né? Agora sim. Bom dia, muito prazer a todas e a todos. Bom, o que nós discutimos no grupo 1 foram, acho que eu vou tentar ser sucinta, foram 3 aspectos principais que nós discutimos. E o primeiro foi uma colocação do Marcos, que foi sobre o quão avançadas são as regras sobre o desenvolvimento sustentável neste acordo do Mercosul, entre Mercosul e a União Europeia. Ele comentou que quase nenhum acordo as regras estão tão avançadas e relacionadas com a proteção do meio ambiente. E ele também mencionou uma das medidas importantes nos regimes, né, de tanto os regimes ambientais quanto os regimes de comércio, que é principalmente no regime de comércio, que é a medida de precaução, que se encontra lá no capítulo fitossanitário, se eu não me engano, né? Então, essa foi a nossa primeira colocação, e depois veio talvez uma colocação mais crítica em relação ao capítulo e ao acordo em geral, que envolve que, sim, as regras são avançadas, mas existem vários relatórios saindo agora e percepções sobre como o acordo comercial no geral talvez contribua para o aumento, para a expansão da fronteira agrícola na Amazônia, porque, como a gente sabe, esse acordo, no geral, vai facilitar que os produtos agropecuários dos países que compõem o Mercosul consigam entrar mais facilmente na União Europeia, né, com menos barreiras, enfim. E isso pode propiciar também um avanço na fronteira agrícola, então talvez propicie o aumento do desmatamento dentro, principalmente do Brasil, mas a gente tem que olhar para os outros países do Mercosul, dentro dos países do Mercosul. Aqui, pronto. Vou ver se eu consigo iniciar aqui. Deu. Olá, todo mundo. Enfim, isso foi a outra colocação, a posição que sim, tem regras avançadas ali no capítulo de desenvolvimento sustentável, mas também tem esse outro lado do acordo, né, que talvez contribua para um maior desmatamento, porque talvez a produção de produtos agrícolas aumente, enfim. A outra colocação que foi feita pela Renata, se eu não me engano, foi que temos que olhar além dos produtos agrícolas. Eu acho que o que ela colocou foi nós, países da América Latina, também queremos exportar produtos com maior valor agregado, né? Não queremos ficar exportando sempre ali os produtos primários, porque a gente sabe, somos muito bons nisso, Brasil, nós somos muito bons nisso, não temos como negar, mas tem esse negócio do valor agregado, né? O que estamos produzindo efetivamente de
tecnologia, temos a tecnologia agrícola, mas e o outro lado industrial, enfim, acho que esse foi o ponto que a Renata colocou, espero ter passado tudo certo. Então, acho que sucintamente foram esses 3 pontos. Eu peço desculpas, é porque a gente ainda tem alguns grupos para colocarem. A ideia era realmente colocar todas as considerações do documento e trazer principal aqui, uma pergunta principal e uma consideração principal. Agradeço as 3 considerações, mas só para a gente poder, os próximos grupos, se aterem a comentários que considerem essencial e principal, assim, eu digo, um comentário, e depois a gente, nos próximos workshops, vai olhar os documentos. Obrigada. Obrigada, você. Por favor, o grupo 2. A Renata Ribeiro precisa ser desmutada. Se a gente puder, por favor, só desligar o microfone de todo mundo e vocês desliguem, acho que fica mais fácil. Os vídeos também, é um momento de se conhecer, Renata, fiquem à vontade. Renata já está aberta. Oi, gente, bom dia, sou Renata Ribeiro, sou consultora de política internacional no Instituto Clima e Sociedade, e nós selecionamos 3 pontos principais e eu vou falar bem rápido para conseguir falar os 3. Primeiro, a gente devolve a pergunta à União Europeia. Como a União Europeia vai garantir um espaço de diálogo da sociedade civil? Está pouco claro. Existe um comitê, mas está pouco claro como esse comitê será povoado e como vai ser o mandato desse comitê. O segundo ponto é sobre a vinculação de compromissos ambientais. Está pouco claro também qual será o grau de vinculação nas falhas de compromissos ambientais. Por exemplo, o Brasil se compromete, seja com o NDC, seja Acordo de Paris. O Brasil não cumpre. Qual é a consequência disso? Haverá alguma punição ou a União Europeia vai fazer um trabalho de ouvidoria, de acompanhar aquilo que está sendo feito ou não feito? E o terceiro ponto, muito rápido, é como o acordo vai promover o desenvolvimento e a exportação de produtos típicos, falando de Norte e Nordeste. Como que haveria o estímulo à exportação desse tipo de produto? É só isso. Obrigada. Grupo 3, por favor. É o André Barreto do Amazon. Se puderem desmutar ele, por favor. Talvez tirar os... Paulo Barreto. Isso. Falaram André Barreto, acho que ela estava procurando. Desde que eu vi chinelo para dentro primeiro. As observações aqui no grupo 3 são relativamente parecidas com as anteriores. Tem a grande preocupação do capítulo de sustentabilidade. Não tem mecanismo de diálogo para dar conta dos desafios. Uma outra consideração é que a força do acordo é muito mais provável que ela seja antes da ratificação, no sentido de cobrar mudanças concretas na linha do que está no acordo, já que não tem esses mecanismos de sanção. Tem uma outra preocupação com a baixa abertura para participação da sociedade civil, então isso foi expressado de várias maneiras. No documento a gente colou lá várias recomendações específicas e aí a gente pode falar mais sobre elas depois. Obrigado. O relator do grupo 4, por favor. Se identificar no chat e também o do grupo 5 e assim já vamos estando preparados. Aqui, a Mércia, acredito que é do grupo 4, que ela ligou o vídeo. Sim, se eu não estou errada de grupo, eu sou do grupo 4, Mércia.
do Instituto do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. O grupo estava meio tímido hoje, então a gente discutiu pouco. Mas a gente trouxe o seguinte comentário, que é importante que a União Europeia, nesse acordo, possa, então, apesar dele já estar publicado, observar que temas que são caros ao país conste no acordo. Por exemplo, mesmo que a questão indígena não seja um desafio e não seja algo que os países da Europa tenham ratificado, ele é um tema para nós. Então, se é um acordo entre as partes, que ele possa constar. A gente precisa dar destaque para a convenção, dar destaque da importância dele no acordo. Da mesma forma que é combater o racismo, combater a desigualdade de gênero. Então, são temas que são caros à nossa sociedade, portanto, ele tem que estar no acordo. Esse é um desafio que a gente está trazendo. A pergunta que fica é com relação a realmente aspectos de comunicação. Esse é um acordo que precisa de amplo apoio da comunidade, da população brasileira, e a gente não está conseguindo fazer com que a população entenda, não precisa entender do detalhe, mas entender que ele é um acordo que vai promover defesa do meio ambiente, defesa das pessoas e defesa do emprego, defesa da capacidade econômica do Brasil. Não é uma restrição, mas que a gente não está conseguindo e talvez não tenha recurso nesse acordo ou não tenha uma estratégia de comunicação que a gente possa implementar. Então, são esses dois aspectos e elementos mesmos da gente conseguir acessar e detalhar a informação. Acho que foi esses primeiros elementos que a gente trouxe para essa primeira abordagem, que tem coisas que são regionais, são locais que precisam estar no acordo, que são importantes e caras para nós. Obrigada, Mércia. O próximo grupo, não sei se é o Alexandre ou a Nádia. Fiquem à vontade para ligar também os vídeos. Obrigada. Bom, vamos lá. O capítulo 1 do Trade and Development Equilibrado, o grupo identifica uma divergência em termos de prioridades de políticas, o acordo sobre diretrizes comuns, e por isso isso faz necessário uma maior compreensão dos conceitos, né? Por exemplo, o que são produtos sustentáveis. Aumentar algumas opiniões que sim, pode haver um aumento de renda e emprego nas regiões mais vulneráveis. Se falou bastante também com relação a sanções, restrições que podem impedir o desenvolvimento e aumentar práticas ilegais. Então, mas a opinião majoritária do grupo é que deve haver aí um esforço maior com relação aos mecanismos que viabilizem o cumprimento da legislação ambiental por parte do governo. Então, que os termos do acordo possam contribuir para isso. Aí sim depende do estabelecimento de sanções para o não cumprimento. Potencial se afirma somente se definido claramente o indicador de cumprimento. Então, né, além da sanção, precisa ter um indicador de cumprimento para que se tenha a medida disso, né? É que o texto está mexendo sozinho aqui. Fazer menções a outros acordos não será necessário, não está sendo suficiente. O aumento da corrente de comércio gerado pelo acordo pode aumentar a renda justamente em regiões mais vulneráveis. Eu vou para o meu caderno, gente, o texto está mexendo. Então, se falou dessas questões das divergências, de a necessidade de haver um acordo maior com relação aos conceitos, essas diretrizes. Precisa haver, então, essa clareza com relação à garantia do segmento do acordo, para que ele incentive aí o cumprimento da legislação ambiental nacional. Os indicadores claros para a proteção ambiental. Nas condições atuais, é muito difícil crer que vá haver essa sustentabilidade. Há uma prisão muito grande ainda com relação ao preço das commodities, e o Brasil, como um grande fornecedor de commodities, havendo um aumento da exportação, obviamente as práticas que não são sustentáveis tendem a crescer para dar conta dessa exportação, né? Então há uma preocupação muito grande. E se falou bastante também da falta do povoamento do grupo, mas a falta de informação, de participação para a sociedade civil, para que ela possa conseguir, inclusive, medir esses impactos de forma mais eficiente, né? Então há uma carência urgente de informações, até para que
a sociedade possa entender melhor esses impactos ambientais e outros. Eu peço a ajuda do grupo. Alexandre, muito obrigada. Agradeço também a consideração de todos. Agora a gente abre para os peritos fazerem suas considerações. Julius e John, please, if you can turn on your mic. E posteriormente a gente também vai ter uma colocação do embaixador e um encerramento. Obrigada. I'm looking at my colleague John Basil. Sim, eu estou olhando aqui para o meu colega John para ver quem é que começa. Nós não estávamos no mesmo grupo. Nós queremos ser legal um com os outros. Ô, John, você quer começar ou eu começo? Sim, eu posso começar. Então, em primeiro lugar, muito obrigado aos grupos. É uma boa dinâmica e as perguntas são bem precisas. Muito obrigado. Então, nós vemos algumas coisas comuns também que apareceram, então isso é sempre muito útil para nós. Uma pergunta que vem com toda frequência, com bastante frequência, especialmente na Europa, e eu acho que isso serve para o Brasil também, é essa questão se essa questão pode promover um pouco da expansão das fronteiras agrícolas. Então, nós precisamos olhar para isso sobre uma perspectiva. Então, nós vemos as questões do comércio de soja. Nós estamos olhando para esses assuntos da exportação de soja com bastante cuidado, mas o acordo não vai mudar o que já está em vigor. Então, as questões das políticas agrícolas na União Europeia, elas não vão lidar com essas questões especificamente. Então, isso me leva... nós vamos ter... temos também outras questões ligadas à exportação de carne, não apenas no Brasil, mas em outros países. Nós precisamos trazer isso para um contexto. O Brasil produz 9,7 milhões de toneladas de carne, e o Brasil também gosta de comer carne, então 80% desse valor é comido dentro do Brasil. Então, o resto que vai para a Europa é apenas 1% da produção brasileira. Então, nós precisamos discutir isso um pouco mais também. E todos reconhecem com as terras não produtivas, isso é potencialmente pode fornecer o suprimento necessário desse 1% de uma maneira mais otimizada. Então, talvez não necessariamente as terras serão expandidas, mas isso é algo que nós estamos olhando para evitar, é um acordo de comercialização. Então, esperamos que, com relação aos produtos que são exportados do Brasil, o Brasil é uma potência nos produtos e é claro que vai haver uma abertura para a exportação desses produtos, óbvio, mas, claro, nós precisamos ter uma perspectiva sobre outros produtos também. Uma outra questão é com a exportação de outros tipos de produtos. Não queremos a exportação apenas de materiais, de matérias-primas, mas nós queríamos criar empregos em toda essa cadeia de valor. Então é isso o que o acordo vai fazer, porque sob este acordo existem tarifas, impostos que os brasileiros pagam em termos de exportação nas alfândegas europeias, e isso será reduzido próximo a zero. Então, isso vai ser reduzido aproximadamente a zero, mas em produtos processados também. Então, vamos pegar o exemplo do chocolate. Nós temos as questões dos produtos da matéria-prima e não dos produtos já processados. E nós vemos isso acontecer em outros problemas na região dos Andes, como a Colômbia, por exemplo, que estão diversificando a sua exportação por conta da redução das tarifas em outros produtos e produtos que têm mais valor agregado. Então, é uma oportunidade.
Então, essas eram as perguntas do grupo 1 e do grupo 2, com relação à sociedade civil e também com relação às restrições e como isso pode acontecer com relação aos produtos brasileiros. Eu não sei se a Júlia gostaria de falar ou se eu continuo aqui. Eu posso pegar daqui, eu posso falar um pouco sobre isso. Na pergunta sobre a sociedade civil, o que nós estamos precisando olhar com mais detalhes sobre esses aspectos, e vamos ver isso no workshop mais para frente, mas o que é importante é que nós precisamos ver é que esse acordo de comercialização ele é parte de um acordo maior e nós estamos olhando para outros aspectos do acordo. Nós vamos ver questões ligadas a obrigações e de envolvimento da sociedade civil. Existem vários outros artigos que são bem claros com relação à necessidade de cada parte a lidar com grupos de aconselhamento doméstico compostos de seções diferentes da sociedade civil, sindicatos, ONGs e associações de negócios. Então, cada parte da sociedade civil precisa estar envolvida na implementação e também nos aspectos de monitoramento. Existem, além disso, outros envolvimentos mais amplos da sociedade civil e nós vemos uma questão de acompanhamento e a sociedade precisa ver isso e nós já vimos isso em outros acordos, num ciclo menor de membros, mas é uma oportunidade para as sociedades civis fazerem as recomendações nas partes da implementação do acordo. Tudo isso, e neste caso em particular, não é apenas na parte comercial do acordo, mas é no acordo como um todo. Então, existem outras questões que nós vemos que existem capítulos específicos e é importante para a sociedade não se ater só nessa parte do acordo comercial, mas ampliar o escopo do acordo como um todo e ver todo o provisionamento e a maneira como tudo isso é abordado. Em termos de as sanções e da maneira como essas coisas serão observadas, nós voltamos novamente para um ponto em novembro, dia 5 de novembro, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque existem mecanismos bem claros e nós vemos alguns aspectos de desenvolvimento para monitorar o cumprimento e para garantir que qualquer questão que esteja sendo observada por uma das partes seja trazida e qualquer tipo de reclamação que venha da sociedade civil seja observada. As questões não podem ser resolvidas e temos que ter também mecanismos bem claros para poder esclarecer essas disputas, até por alguns painéis de consultores independentes, baseados em métricas, e esses relatórios serão implementados por ambas as partes, ou, digamos, da maneira como as questões foram apresentadas. E nós vamos aqui incluir, falar um pouco sobre a Coreia, por exemplo. Nós vimos o acordo de livre comércio com a Coreia e com a União Europeia, e também vimos os estabelecimentos de um painel sobre as questões relacionadas a trabalho e ratificadas pela Organização Internacional do Trabalho. E então nós vemos que os resultados desses painéis, nós vamos ver quais são as conclusões desses painéis e todo esse relatório de conclusão no final do ano, e nós vamos ver o que pode também ser implementado no nosso acordo. Então, nós não estamos pensando em sanções e nas questões legais, nós vamos voltar a esse ponto, mas existem alguns outros mecanismos aqui que existem formas políticas, e isso é algo
como nós já falamos, nós precisamos entrar em mais detalhe em 2 semanas. Então, particularmente, esses aspectos dessas disputas, de resolução de disputas, ele é detalhado num capítulo específico do acordo, e isso faz parte dos acordos de associações. Então, eu paro por aqui. John, então você pode falar um pouco mais sobre questões do Brasil. Então, sim. Então, esse acordo ele tem alguns mecanismos, mas o comércio, é a questão de compra e venda das empresas. Nós não podemos forçar as empresas a comprar e a vender, mas o que nós podemos fazer é criar as melhores condições. Nas questões dos produtores, por exemplo, no Brasil, das qualidades, dos padrões de qualidade que são exigidos na Europa e o que é esperado e por aí adiante. Então, o que vocês estão nos fornecendo aqui como informação vocês veem a necessidade e o que nós podemos depois construir em termos, na fase de implementação, isso é bastante útil. Então, isso é muito apropriado que vocês já mencionaram isso não apenas no Brasil, na região da Amazônia, mas outras partes do Brasil também. Então, agora nós movemos para a pergunta número 3. Existem várias outras perguntas em questão da publicação, das questões dos acordos de associação. Então, vamos lá. Bom, essa parte do acordo ainda não foi publicada oficialmente, eu diria. Eu entendo que existem algumas questões aqui, então nós temos que consultar, fazer uma consulta mais ampla e ver como nós podemos responder, porque é uma questão, é uma solicitação de que todos vocês gostariam de ver mais detalhes nesse provisionamento. Eu gostaria de ver se o embaixador gostaria de falar alguma coisa a esse respeito. Não necessariamente, mas eu vejo que essa parte do comércio, que nós estamos falando sobre essas questões da parte sustentável, isso já pode ser consultado. I'm speaking in English. Do acordo União Europeia-Mercosul, na parte do comércio, que contém, logicamente, essa parte de comércio e de desenvolvimento sustentável, sim, já foi publicada. Então, vocês já podem chegar a ele e poder começar já a analisar. A outra parte, que também da parte importante do acordo de associação, essa ainda não foi, e essa é o que, sim, com o João, vamos pensar alguma forma de poder fazer chegar a vocês, porque para nós esse diálogo com vocês tem que ser um diálogo sustentado, realmente o que está no texto. Mas, insisto, a parte de desenvolvimento sustentável, porque eu vi várias perguntas de Paulo Barreto e outras pessoas que falavam que essa parte não é, e não. Essa parte, sim, já está publicada e você pode consultar ela já desde agora. Se eu puder só fazer algumas observações técnicas, daí o senhor encerra, por favor, embaixador. Então, primeiro, agradecer a presença de todos até o momento. Reitero as desculpas técnicas, a gente está buscando aprimoramento. Por favor, encaminhe qualquer dúvida ou melhorias. Não, Victoria, ainda o John não acabou de responder. Sim, John, please go ahead. Só sobre o capítulo, 1 minuto, desculpa, a gente disponibilizou para vocês e vamos incluir no Drive, então depois eu subo as informações aqui. Já temos traduzido e outros fact sheets do acordo do capítulo. Obrigada. John, go ahead, please. John. John, você pode seguir, por favor. Eu acho que nós estamos aqui com pouco tempo, mas eu preciso responder algo que eu considero bastante importante nas questões de desigualdades e
outras questões-chave e como essas questões vão ser abordadas. Nas próximas sessões, nós vamos falar um pouco mais sobre as questões das dimensões sociais do acordo e as questões também da OIT e da Convenção da Organização Internacional do Trabalho e princípios de não discriminação, um dos princípios que as partes precisam implementar. Então, nós vamos voltar a isso na próxima semana, mas é algo muito importante. Existem outros elementos também, mas isso é muito bom mencionar. Obrigado. Algumas questões técnicas finais. A gente reitera que algumas discussões que foram trazidas aqui vão ser reiteradas no próximo workshop. O próximo workshop são de questões relacionadas a trabalho e outros elementos, assim como rastreabilidade, devida diligência em direitos humanos. O último workshop vai ser sobre enforcement, monitoramento, então a gente convida todos a estarem presentes nos próximos workshops, por favor. Uma vez mais, reiteramos as questões sobre os documentos enviados. Existe um Google Drive, eu vou subir aqui para vocês em um instante o link. Ainda só contém os documentos dos grupos, no qual eu entendo que alguns grupos já colocaram considerações e dúvidas, mas fiquem, por favor, à vontade até o final do dia de incluir o que vocês entenderem necessário. Além disso, nesse Google Drive, vou subir o que já enviamos para vocês no primeiro documento, que é o fact sheet do capítulo, o fact sheet do acordo, que são as fichas técnicas do capítulo, do acordo. Por fim, também a tradução não oficial, mas a tradução que está sendo divulgada em relação ao português, do capítulo de desenvolvimento sustentável, e outras informações também posso subir lá. Respondendo algumas perguntas que me foram feitas sobre a disponibilidade de vídeo, informamos que o primeiro vídeo da mesa de abertura já foi incluída no YouTube, também vou mandar o link aqui para vocês. E agora, quando tivermos mais o link desse encontro, vou fazer um drive para vocês ali, informações, e subo alguns links. Então, desculpa, mas a ideia, como é manter o diálogo, a gente vai estar sempre nutrindo o drive com documentos necessários. No mais, agradecemos a presença e passamos para o encerramento do embaixador. Muito obrigada a todos. Qualquer dúvida, só mandar um e-mail para a gente e também sugestões. Obrigada. Victoriana, como eu tento ser mais ou menos obediente, quanto tempo tenho? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos ou 15 segundos? Embaixador, a gente passa um pouquinho do tempo, então fica à vontade, o senhor, para fazer o encerramento. Não, muito curto, que eu compreendo que já a sessão foi muito longa, mas realmente eu gostaria de começar, logicamente, agradecendo em particular o John, Julius também e o Guimarães, não, por as suas falas e, sobretudo, na parte do debate. E agradecer a todos vocês, realmente para nós foi muito rico todo o processo de intercâmbios, tivemos entre nós também uma boa conversa, realmente, de ficar com todas as perguntas que estão lá colocadas no chat e vamos trabalhar desse ponto de vista. Para nós, este diálogo é bem importante e eu gostaria de terminar, não, insistindo em que sim, que todas as perguntas que vocês fizeram sobre a sociedade civil, para nós é essencial. Nesta fase foi, vamos dizer, durante o processo de negociação, cada uma das partes tinha um processo de consultas com a sociedade civil, a Comissão Europeia tem feito isso com a sociedade civil europeia, logicamente, mas eu sei que também aqui no Brasil se fez no passado. E agora, para nós, é muito importante que isso fique sendo uma prioridade. Eu recebi, por exemplo, algumas das mensagens de algumas das pessoas que participaram, não, falando que, por exemplo, com o nosso diálogo com o Conselho da Amazônia, o Conselho da Amazônia não reconhecia, vamos dizer, esse diálogo com a sociedade civil brasileira. Então, eu tomo boa nota disso, logicamente, no meu contato com o Conselho da Amazônia, vou passar essa mensagem. Eu já recebi um pedido também do setor privado brasileiro, que eles querem ser parte dessa reflexão. Eu acho que é muito bom e, logicamente, para nós, na União Europeia, vamos fazer isso. Então, vamos continuar com estas sessões de workshop. O trabalho não é somente durante o tempo que estamos aqui no workshop, também todo um trabalho de preparação prévia e de preparação justo depois. Então, vamos continuar com a nossa equipe, com a Victoriana, com Fernanda, com Noelia, todas as pessoas que estão nos ajudando neste processo, e vamos tentar de ir respondendo. E, sobretudo, o que nós queremos insistir é
as portas ficam bem abertas realmente para ouvir os seus comentários, para ouvir as suas ideias. Para nós isso é essencial nesse trabalho que estamos fazendo de promover o acordo como realmente um instrumento, insisto, não entre governos, não entre líderes políticos, senão entre sociedades. A aposta que fazemos é realmente para um trabalho conjunto da sociedade brasileira, da sociedade dos países do Mercosul com a sociedade europeia. Então, muitíssimo obrigado por sua participação. Continuamos trabalhando, vamos preparar o próximo workshop, tudo isso com essa ideia de chegar a essa conferência. Então, muito obrigado por o tempo e realmente muito obrigado por suas ideias, sugestões que vão ser tidas muito em conta a partir de agora, sem dúvida. Obrigado, Victoriana, obrigado, Fernanda, obrigado, Júlio, John e todos vocês. Okay. Obrigada. Thank you. Obrigado.